Olá, boa noite, tudo bem? Começando mais um encontro ao vivo, tradicional dos nossos domingos, 8 horas da noite, horário de Brasília. E o encontro de hoje será sobre o tema que vocês pediram. Nós vamos falar sobre nutrientes, extratos naturais e botânicos e suplementação e nutrição para favorecer a recuperação da saúde, a regeneração dos tecidos, a desinflamação do corpo no pós-Covid. Então sabemos que temos um amplo uma ampla diversidade de sintomas, sequelas que se estabelecem meses após a doença já ter sido neutralizada na carga viral. E é fundamental compreender que esta reparação, esta regeneração da saúde é feita pelo próprio organismo a partir de boa matéria-prima, nutrientes, principalmente, e também evitar ingerir aquilo que prejudica durante o período de regeneração. Seu corpo está fazendo uma obra e você tem que dar matéria-prima de qualidade para ele se regenerar. Então, estamos falando de moléculas com princípios nutricionais e até mesmo fitoquímicos diversos. E ao mesmo tempo, você não deve sobrecarregar os trabalhadores da obra com excesso de trabalho, excesso de lixo, excesso de elementos que prejudicam um equilíbrio metabólico, né? Porque você precisa estar com o metabolismo funcionando bem para que a reparação aconteça com mais eficiência. Para falar sobre esse tema, eu convidei um amigo que na verdade me convidou previamente para fazer uma live, que é o Dr. Matheus. Eu vou convidá-lo aqui. Achei. Testando. E aí ele vai trazer para a gente esse conhecimento. Boa noite, como está o senhor? Tudo bem? Boa noite, Flávio. Como é que vai? É um prazer estar aqui, poder falar aí com vocês. É, Pode me chamar de você, viu? Maravilha. Maravilha. Então acho que você assistiu o comecinho da live, né? Acho que estamos observando uma segunda pandemia, né? Que são as pessoas sofrendo com sequelas e mesmo com dificuldades de se recuperar desse embate que o organismo tem contra esse vírus tão capaz de se multiplicar e causar dano tão rapidamente, né? De formas tão diversas que é o Covid. Eu acho que a Então, gente pode chamar isso de talvez uma terceira onda, né? Porque tivemos, quando o vírus chegou no ano passado, a primeira onda da Covid, da cepa original, e sofremos agora há poucos meses, né? Com a cepa P1 que veio de Manaus e está ainda sendo destruidora, mas eu tenho dito que vai sobrar muita coisa para a gente trabalhar aí nos próximos anos, que vai ser a terceira onda da Covid, que vai ser o pós-Covid. E por que eu falo isso? Não falo isso da minha cabeça, é embasado por estudos, né? Já existe uma meta-análise hoje publicada, inclusive está disponível aí no Dropbox. São mais de 42 mil pacientes analisados nessa meta-análise, mostrando que em torno de 80% dos pacientes SARS-CoV positivos vão ter manifestações persistentes, em torno de 55 sintomas, sendo que a gente tem 5 que são mais predominantes, que são os mais frequentes, que preenchem quase 80% desses 55, que eu listo aqui para vocês, que é a fadiga, né, a fraqueza, o cansaço, tanto a fraqueza muscular quanto o cansaço físico, a dor de cabeça, um que a gente chama de brain fog, que é um distúrbio de cognição, de pensamento, de raciocínio, a queda de cabelo, já falei disso numa live anterior, e a falta de ar, a dispneia, o desconforto respiratório. Esses são os 5 principais sintomas pós-Covid que vão estar presentes aí na vida de quem teve a Covid. E eu acho que essa sim, oportunidade de a gente estar falando, né, sobre nutrientes, suplementação, todos esses sintomas, eles têm alguma forma que a gente possa abordar também com suplementação. Eu acho que você há de convir comigo que suplementação, como eu já falei algumas vezes, é a cereja do bolo, né, Flávio? O suplemento ele não faz
milagre sozinho. O paciente ele precisa colocar o seu terreno, o seu corpo à disposição do suplemento para que ele traga o benefício que ele que o poder dele pode trazer. O que você acha, não é isso? Eu acho que é uma boa colocação, né? E acho que cabe também trazer o fato de que muitas pessoas estão acompanhando o fato de que a Covid causa danos para os pulmões, mas ela também ataca e causa danos a outras estruturas, a outros tecidos do organismo, né? Os principais: coração, cérebro, sistema nervoso, rins, até mesmo o próprio sangue, né? A estrutura de coagulação do sangue é afetada pelo Covid. E todo o pós-combate, o durante o combate também é importante, mas o foco da live aqui é: você já superou o Covid, você voltou para sua casa, né? Como que você pode contribuir para o organismo modular o próprio sistema inflamatório, né? Porque se você passou por um impacto muito grande, se a sua luta contra o Covid foi muito árdua, provavelmente você sofreu um embate inflamatório muito impactante, e isso pode ter danificado tecidos como um colateral. Acho que é uma forma fácil de entender isso. Eu acho que está bem claro, eu acho, pela fisiopatologia da doença, que eu já também expliquei em outras lives. A gente veio, né, quando começou a conhecer sobre a doença, achando que era uma infecção respiratória por si só. E hoje a gente já tem isso bem definido, que a COVID ela é uma vasculite, ela é uma doença do endotélio, que é aquela capa, né, que reveste o interior dos nossos vasos, né? Ela é uma endotelite, ela é uma vasculite. E todos os órgãos têm vasos, têm endotélio. Então, assim, é por isso que ela comete tanto de forma sistêmica os outros órgãos e trazem essas manifestações. É uma das formas da gente também abordar o paciente é com a proteção endotelial. Então, tem vários suplementos que a gente pode utilizar nesse sentido. E que são cronicamente inflamados no Pessoal que endotélio. está... Desculpa só te interromper, porque tem alguns glitches na sua transmissão, né? O pessoal que está estranhando. Hoje cedo eu também tive problemas. Tem um amigo meu que está dizendo que a rede está com instabilidade global, e tem outro que diz que simplesmente nós entramos em Mercúrio retrógrado. Então, um dos dois está causando interferências. Saiba que é normal, a gente segue aqui transmitindo o conteúdo, não se incomodem com isso. Não, se for possível, quer que eu tente aqui mudar do Wi-Fi para o Não, 3G? não, só para as pessoas não estranharem, é normal. Tem várias transmissões com problemas no dia de hoje, é normal. Então, Pode seguir, desculpa. A internet tem Sim, trazido esse problema mesmo. sim. Então você estava dizendo que o COVID é uma vasculite, ou seja, uma inflamação de toda a vascularização do organismo, né? Então não importa o órgão, não importa onde esteja, essa inflamação pode acontecer de uma forma sistêmica. E Exato. você me encaminhou antes da live. Isso, você me encaminhou antes da live vários estudos falando, por exemplo, da curcumina, do efeito da curcumina para beneficiar essa situação, assim como vários outros compostos naturais, saudáveis, sem efeitos colaterais, que a ciência aponta diversos benefícios sem todo o conjunto de efeitos que vem numa bula de remédio, né? Então, um recurso muito útil nesses momentos, né? Aquele que causa menos dano colateral. A medicina está sempre buscando isso, né? O que causa menos dano colateral? O que dá mais efeito com menos dano colateral? E esses extratos naturais, essas substâncias, elas são muito relevantes para esse propósito. Queria que você falasse um pouco sobre as melhores opções que você estudou e usa na sua prática clínica. Tá. Então, assim, a gente vencendo a doença aguda, né, e superando o processo inflamatório, que é uma devastação, que é uma tempestade de inflamação, e também relacionada à trombose, porque vem junto por conta dessa vasculite, vem a inflamação e vem a vasculite. A gente superando o paciente, sobrevivendo, ele vai ter essas sequelas e a gente precisa ajudá-lo a superar esses sintomas. Então, assim, no meu ponto de vista, né, no meu atendimento do pós-Covid, o que eu falo principalmente é a necessidade de mudança de hábito antes da gente pensar em suplementação, em elementos, né, em mudança de hábito de vida, porque
Não adianta suplementar se ele está, como você bem disse no início da live, ele está se intoxicando com alimento tóxico, com alimento industrializado, né? Então ele precisa liberar a fábrica, né? Para evitar, combater essa situação que o alimento ruim já traz. Então, a orientação de uma alimentação saudável ela é fundamental, né? De exclusão de industrializados, processados, refinados, é a base, é o alicerce para que a gente consiga vencer isso. O estímulo à prática regular de atividade física também é fundamental, é um dos segundos pilares para que a gente consiga vencer de forma regular e com intensidade moderada. A gente não pode também colocar esse paciente no pós-Covid numa atividade física muito intensa, porque ele vai ter o seu processo de recuperação, então isso tem que ser progressivo, de forma moderada. A gestão do estresse, né, a modulação do sono, isso também corrobora com a melhora orgânica do paciente, né, os níveis de cortisol têm que estar equilibrados, e aí sim, quando a gente consegue fazer essa base de uma saúde adequada, a gente entra com suplementação. No quesito anti-inflamatório, eu acho que traz muita relevância, você bem falou da curcumina, né, o que vem do açafrão, e ela é um anti-inflamatório potente, com resultado muito bom, principalmente nessa questão do endotélio. Hoje, inclusive, a indústria farmacêutica já está aí colocando, né, a curcumina como item, né? Já existem indústrias conceituadas que estão vendendo anti-inflamatório à base de cúrcuma. E a gente já trabalhava com isso há mais tempo. Eu gosto de associar a cúrcuma com a piperina, né, que é um extrato da pimenta, porque aumenta a absorção intestinal e também melhora a suação. Um outro anti-inflamatório potente é o ácido alfa-lipoico, né, que a gente utiliza bem. Sempre eu dou esse receituário para o paciente no pós-Covid. O ácido alfa-lipoico ele é um coringa e ele desinflama vaso, ajuda na questão do fígado, para desinflamar o fígado, desinchar o fígado. Tanto na parte neurológica também, ele é muito utilizado para a gente pensar quando fala nas sequelas do brain fog, né? E o ômega 3, eu acho assim, um dos suplementos mais usados pelo brasileiro hoje, né? O ômega 3, ele sendo de qualidade também, ele vai trazer essa proteção endotelial e esse processo anti-inflamatório. Então a gente consegue combinar isso junto. Sim. Sabe que sobre isso você falou, né? Ômega 3 sendo de qualidade, né? Essa semana eu estava ouvindo relatos de que toda essa busca por saúde das pessoas fez com que a busca por suplementação aumentasse muito, mas que a falsificação também está aumentando muito. Então surgiram muitas marcas que se aproveitaram do awareness das pessoas e que simplesmente usam óleo de soja diluído em um pouquinho de óleo de peixe, ou ouvi um relato recente de que pegam sacos cheios de cápsula de óleo de soja, borrifam um pouco de óleo de peixe, balançam um pouco e invasam para que a pessoa sinta o cheiro do óleo de peixe ao abrir, né? E é importante que você tenha muita seletividade naquilo que você escolhe como provedor, justamente pelo fato de você saber que você está ingerindo aquela matéria-prima que o seu corpo precisa e não um placebo, né? Não queremos placebo, queremos de fato aquilo que é. Então, esse é um ponto muito importante. Isso é fundamental, né? O paciente ele confiar na sua indicação, né, da marca da suplementação ou da farmácia de manipulação que você indica, e não ficar atento somente no valor, né, no custo, e acreditar que aquele produto, né, se você indica, ele tem a confiança do médico, do profissional de saúde, do nutricionista que indicou, e isso é muito importante, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com suplementos de confiança. O ômega, como você bem disse, é um dos mais falsificados, né? Existem vários testes aí que já falaram e tudo, mas eu confio muito na procedência da marca, tá? Sim. E acho que faz sentido falar em nutrientes que dão aporte para biogênese mitocondrial, né? Acho que o corpo, com todo esse embate, ele perde muita eficiência mitocondrial, que são as geradoras de ATP, que são a sua energia vital. E, dentre outros motivos, esse é um dos motivos apontados como responsável pela fadiga,
que é um dos principais sintomas de um pós-Covid, né? De uma recuperação, a pessoa exausta, com menos energia do que tinha antes, com dificuldade para subir um lance de escada em alguns cenários, né? E acho que existem, claro, diversos mecanismos de você favorecer essa biogênese mitocondrial, recuperar a capacidade do organismo de gerar ATP, energia bioelétrica, fisiológica. E antes de passar para você, acho que eu não posso deixar de mencionar a importância da suplementação com coenzima Q10 dentro desse princípio, né? O corpo gasta muito desse estoque e, sobretudo, pessoas que tomam estatinas, que bloqueiam aqueles medicamentos para controle do colesterol, que eles bloqueiam a síntese da coenzima Q10, né? Eles ainda têm esse processo de agravamento. Eu estava lendo um estudo, inclusive, que mostram que as pessoas que tomam estatinas muitas vezes têm outcomes, resultados piores com o COVID, justamente por falta de elementos importantes, um deles a coenzima Q10, que as estatinas bloqueiam, né? Um resultado de, às vezes, uma medicação que acaba interferindo negativamente com o metabolismo. Muitas vezes prescrita sem necessidade, como a gente já sabe, com tantos estudos científicos, né? O que mais que você sugere dentro dessa premissa de recuperação da capacidade da biogênese mitocondrial no pós-Covid? Olha, eu acho assim, foi tão relevante, né? Eu acho que tantas pessoas estão aí nos assistindo e elas podem mesmo dizer quem é usuário crônico de estatina, sem falar de Covid, né, já sabe, né, das dores musculares, da fraqueza, da fadiga, das dores nas panturrilhas. Isso é essa depressão de coenzima Q10 que acontece no paciente usuário de estatina. Uma das práticas clínicas minhas de praxe é quem é usuário de estatina. Antes da gente começar, né, a mudança de hábito de vida para, num próximo passo, remover a estatina da vida daquele paciente, é já suplementar com coenzima Q10. E assim, de onde vem essa história da coenzima Q10, né? Eu sou médico, sou cirurgião de uma escola extremamente tradicional e até mesmo quando a gente conversou antes da live, você me perguntou, né, Flávio, de onde veio essa sua motivação de buscar nutrição, como ir descobrir o poder dela? Então, assim, eu mal imaginava, né, que existiam essa gama de ação, né, da nutrição para o nosso corpo. E sair de um momento tão cético para poder abrir a cabeça e poder estudar tanto, eu acho que é uma mensagem que vai ficar para os outros profissionais de saúde aí também, de se abrirem para isso e poderem enxergar que há outras possibilidades terapêuticas. Então, se a gente for estudar, é só voltar lá na parte do metabolismo celular, né, de geração de energia, ciclo de Krebs e mais fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria, que a gente vai ver todos esses suplementos que eu vou citar a partir de agora, que estão relacionados com a metabolização energética celular para formar ATP, que é a nossa moeda energética, né? Então, se a gente for estudar toda a via bioquímica metabólica, a gente vai ver o que precisa ser suplementado para que se aumente a formação de novas mitocôndrias e a função dessas mitocôndrias. A gente sabe, assim, antes de falar de suplemento, macronutrientes, é fundamental. Falar de proteína para esse paciente no pós-Covid, que ele tem uma depressão proteica, uma perda proteica gigantesca. Todo paciente fala, nossa, perdi peso, perdi isso, perde peso, perde músculo, perde massa muscular, perde massa magra, e nisso vai-se embora mitocôndrias, que são as nossas organelas produtoras, né? A nossa indústria produtora de energia. Então, assim, a gente precisa otimizar a dieta desse paciente com a dieta mais hiperproteica e estimular a formação de músculo através de musculação, de plataforma vibratória, né, que são o que pode estimular a biogênese mitocondrial. E associado a essas mudanças, a gente entra com suplementação. Acetil L-carnitina está indicado para biogênese mitocondrial, a coenzima Q10, que é os derivados da ubiquinona e ubiquinol, o magnésio, tá, que também está envolvido, o ácido málico, que a gente vai ver no ciclo, ele também está envolvido com produção energética. Eu acho que a derribose, que é um carboidrato também, que está lá na formação de ATP, são os principais nutrientes, nutracêuticos que a gente vai utilizar. Claro, gente, eu acho que deixar um recado aqui. A gente não ácido pode... málico, só para um comentário. Ácido málico, para quem não sabe, é o principal componente de sabor azedo que tem na maçã verde. Quando você morde a maçã verde, vem do ácido málico, né?
principal fonte natural de ácido málico, a casca da maçã, né? Então, e também existe o suplemento. E vai gerar muita pergunta, e a dose, como que usa, como que faz? A gente não pode fazer prescrição de dose, né, de forma genérica, Sim, igual a gente está aqui numa live. Isso deve ser individualizado para cada paciente, através de uma consulta médica ou nutricional. Mas são assim, a gente está dizendo de forma generalista qual que é a gama, né, dos artifícios que a gente tem dentro da suplementação para poder ajudar esse paciente. Então, biogênese mitocondrial é o segredo para a gente ter recuperação de fadiga pós-Covid. perfeito. E dentro do processo, acho que assim, gosto muito da ideia de um recovery, né, uma recuperação pós-Covid, e ela ser também tratada como uma recuperação pós-atividade física intensa, né? Porque o corpo vai precisar reconstruir tecidos, vai precisar recuperar. Então faz sentido, sim, como você falou, fazer um aumento do aporte proteico, não só para repor, mas para colocar o metabolismo em ordem, porque proteína vai te permitir ter saciedade e ingerir menos calorias vazias, que nesse momento de recuperação vão funcionar como um atrapalho para você, né? Todo o excesso de caloria vazia não vai te deixar mais forte, né? Porque às vezes a pessoa acha que preciso me recuperar e aí começa a comer só quantidade, né? Então foco na qualidade daquilo que você come, priorize a proteína nas suas refeições, procure um tipo de proteína que o seu corpo consegue digerir e assimilar bem. Pessoas diferentes processam proteínas diferentes melhor ou pior, né? Então eu, Isso por aí, exemplo, a não individualidade consigo processar ovos, sabia? Não consigo digerir ovos. É uma pena, porque é um alimento espetacular, mas meu corpo não aceita. Então é importante, por exemplo, você identificar quais são as proteínas. Provavelmente você já sabe nessa altura da sua vida, né? Quando come alguma coisa e cai mal, te dá muitos gases, te dá efeitos colaterais, provavelmente você sabe que aquilo não é um alimento dos mais adequados para o seu sistema em particular. Então você vai procurar as melhores fontes e priorizar isso durante o seu processo de recuperação, mas durante a sua vida, porque essa é a forma mais adequada de orientar a sua nutrição, né? Focar em proteínas, modular as outras fontes de energia, carboidratos e gorduras na medida certa, caprichar com um bom aporte de vegetais folhosos, fibrosos, de baixo amido, e nutrir-se basicamente com isso, né? Acho que e vale água. trazer o conhecimento de que os tecidos, eles muitas vezes precisam, muitos tipos de tecido, colágeno, por exemplo, requer a presença de doses de vitamina C, ok? É uma junção de aminoácidos com vitamina C, aminoácidos da proteína. Então, esse é um outro que faz sentido você priorizar como aporte ou como suplementação. Caprichar no suco de limão sempre que você puder, né? Minha bebida preferida é sempre água com gás e suco de limão, é só o que eu peço quando eu vou num restaurante, porque é uma bebida sem calorias. Eu acho que não beber calorias é uma das pequenas grandes coisas que você pode fazer por você na vida, pela sua saúde, né? Acho que são dicas básicas de alimentação que eu recomendo para todos. Muito bem, isso aí, quem é meu paciente já sabe, já que na minha lista de indicações, a exclusão de bebidas, né, calóricas, bebidas doces, isso aí tem que ser excluso mesmo. É água, água com limão, café sem açúcar, chás, né, sem açúcar, sem adoçante. A gente está muito alinhado aí no nosso pensamento relacionado à orientação nutricional, está muito bacana. Isso que você disse é muito importante da vitamina C como uma das formas de aumentar a absorção proteica, né? Sim, Inclusive, paciente que é usuário crônico de prazol, né? Ele vai ter menos produção de ácido, de suco gástrico e também vai absorver menos proteína, é um outro ponto aí que precisa ser colocado, né? Então, esse paciente ele já é um baixo ele absorve proteína, então se numa situação de pós-Covid, para quem toma prazol, é uma situação mais complicada. A vitamina C, aumentar a absorção de proteína, ela também são muito importantes no sistema imune, associada à vitamina D, a própolis, de preferência o própolis verde, ao zinco e à quercetina.
que estimula o nosso sistema imunológico, tanto no pré também quanto no pós-Covid. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, Para não eu estava deixar vendo também até o estudo faltar, que você me mandou do própolis verde, da própolis verde, brasileiro especificamente estudo, para o Covid, né? um estudo nacional, um estudo com validade científica, falando sobre a importância do própolis verde, tanto no pré quanto depois, durante a Covid. A consolação Sim, anti-inflamatória, imunomoduladora e protetora endotelial. Então, isso é interessante da gente levar em consideração. perfeito. Outro ponto, assim, falando de outras queixas do pós-Covid, como a queda de cabelo, Só um detalhe, o pessoal, desculpa te interromper. Tudo isso que ele está falando aqui, que a gente está comentando, antes aqui de começar a live, nós trocamos estudos científicos, né? Entre nós aqui não tem como a gente mostrar no ambiente de live, mas todas essas informações, do efeito dos nutrientes, dos extratos vegetais, da capacidade de fortalecimento do sistema imune, do efeito antioxidante, protetor do desgaste oxidativo, que a própria luta contra a doença causa, a redução do dano patogênico do Covid, são estudos embasados, estudos existem. Muito estudo foi produzido desde o início da doença para cá. Acho que a principal atenção da comunidade científica no momento claramente é essa. E, obviamente, que existe muito estudo já sobre nutriente, impacto da nutrição na recuperação do corpo, né? Então, só para dizer que tudo isso que a gente está trazendo não é opinião, mas sim um reflexo daquilo que os estudos já nos disponibilizam. Ok? eu acho que quem que está nos assistindo, já que a gente está aqui via Instagram, né, na minha página principal mesmo, no link que eu coloquei lá, há um acesso para o Dropbox, onde esses estudos estão todos disponíveis para quem quiser acessar, estudar e Legal. aprofundar, né, esse conhecimento. Está lá disponível, tá? Você falou muito Ok. uma coisa importante aí, que é o combate ao estresse oxidativo, que é uma das causas, né, tanto de queda de cabelo, quanto da dor de cabeça, quanto dos sintomas persistentes. Então, a gente tem que buscar também combater esses radicais livres, né, esse combate ao estresse oxidativo. E eu vou citar, já que a gente está falando sobre suplementação pós-Covid, eu acho que um suplemento que é até barato e tem uma ação muito importante no combate ao estresse oxidativo é a N-acetilcisteína, que ela é O precursora da NAC, né? glutationa, o NAC, exatamente. É possível ser feito ele via oral, venoso e com resultados sensacionais no que diz respeito a combate ao estresse oxidativo. Então, Sim, também vamos está explicar aí um mais pouco uma isso para as informação. pessoas, que é legal, o mecanismo, né? O NAC, então, é uma matéria-prima que o corpo usa para amplificar a sua produção de glutationa, né? Existem algumas coisas que o corpo precisa para fazer isso, essa é uma delas. Essa é uma importante porque geralmente esse tipo de ingrediente na dieta tradicional, não na tradicional ancestral, mas na dieta atual, ele é pouco presente, né? Não tem carne de órgãos, que é o que os nossos ancestrais comiam, fígado e as entranhas do animal é onde você encontra nos alimentos naturais esse tipo de ingrediente. Então a ciência sugere que a gente complemente, quem não come esse tipo de alimento tradicional, acho que pouca gente come hoje em dia, que Aqui suplemente posso com fazer um NAC, parênteses. né? Na minha casa, né, eu tenho 3 filhos e já é costume, já fígado de galinha aqui, dá até briga no almoço da turma, sabe? Porque faz parte da nossa dieta mesmo, né? Como uma entranha, né? Uma víscera que traz Nossos ancestrais, de todas as etapas do nosso desenvolvimento, em todas as culturas, seja na América original pré-descobrimento, entre aspas, seja na Europa tradicional, na Ásia, na Oceania, os aborígenes, no continente africano, e até hoje a gente pode ver no reino animal, assim que um animal é caçado, assim que um leão pega uma zebra, a primeira coisa que ele come é justamente os órgãos da zebra, né? Ele não se importa muito com o músculo, com a carne, que é o que a gente geralmente aprendeu a valorizar mais como, né, de uma forma geral. E isso é assim porque a principal carga nutritiva se concentra justamente no tecido lipídico desses órgãos, no fígado, nos rins, né? Então, nossos ancestrais valorizavam muito esse tipo de alimento e
isso explica parte das deficiências nutricionais da população moderna. Não comer esse tipo de coisa. A gente rompeu um pouco com esse costume tradicional, rompeu com o costume de fazer caldo de ossos, que também era uma coisa que fez parte da dieta de várias culturas, deixar os ossos em cozimento lento para extrair determinados minerais, aminoácidos e compostos reparativos e complementares à própria alimentação. Então, para isso, a ciência trouxe a suplementação do colágeno em pó, que é o resumo do que tem de melhor no caldo de osso, por exemplo. E o NAC, ele tem esse efeito, né, a gente estava falando do suplementação NAC, ele tem esse efeito de ser precursor de glutationa, que é considerado o antioxidante mãe do organismo. Né? Então, o corpo, ele, de todas as formas de antioxidante exógeno que você pode consumir, de todas as formas de vitamina, plantas, o mais eficiente antioxidante que o corpo tem é o que ele produz dentro de si, que é a glutationa. Então, existem várias atitudes, né, desde a atividade física, aumenta a glutationa, né, até um bom repouso, mas determinados nutrientes fazem isso muito bem, o NAC é um deles. Alimentos proteicos fazem isso também, né, determinados compostos sulfurosos, de uma forma geral, ajudam nesse propósito, né? Cebola, rúcula, esse tipo de vegetal também tem precursores que vão estimular a síntese. O próprio café, se não me engano, também tem um efeito estimulante da glutationa. O jejum, se não me engano, também proporciona efeitos que estimulam, né? Então, é muito bom dar para o corpo aquilo que ele precisa para que a saúde se manifeste, né? Acho que é um conceito estrutural muito bom de você costurar na compreensão, né? Que oportunidade, viu, gente? Todo mundo que está assistindo aí, mas eu também estou aprendendo demais aqui nessa live hoje com o Flávio, viu? Muito obrigado, viu, Flávio, por poder dividir conhecimento, que é a nossa maior arma, né? Contra tudo que a gente tem no mundo hoje. Conhecimento é fundamental. Muito obrigado. Estou aqui aprendendo muito com você também. Eu que agradeço. E é um das vias antioxidativas é a glutationa, né? Além das outras, né? Tem outras duas, antiperoxidase, né? Mas a glutationa desmutase é a principal, né, via antioxidante do nosso organismo, e o NAC, como eu disse, é um suplemento barato, né? Um percussor, que vai ajudar assim, nesse processo. Eu acho que a gente pode falar ainda um pouquinho, se der tempo, como a doença é uma vasculite, dos protetores endoteliais, né? Tanto pré, quanto perto, durante, quanto pós-Covid. Porque a gente tem visto hoje, não sei se você tem conhecimento disso, mas o paciente vence a Covid, vai embora para casa, ele não pode ficar abandonado. A gente tem visto aí eventos de trombose, de microtrombose, acontecendo 3 a 6 meses depois que o paciente vence a doença. E a gente precisa proteger esse paciente, né, nessa situação de pós-Covid para evitar complicações. Infarto agudo do miocárdio, trombose venosa, trombose pulmonar pós-Covid, né? A gente tem visto isso muito com alterações laboratoriais, clínicas, quando vai fazer o exame, o paciente está trombosando ainda no pós. Isso se explica pela persistência da circulação da proteína S, que é a proteína que faz a coroa, né, do coronavírus, por assim dizer, que é utilizada tanto para aderência e penetração viral no nosso organismo, e essa proteína ela fica aí circulante e vai causando mais lesão endotelial. Isso já tem um estudo, inclusive, que eu publiquei aí no feed, né, do Salk, mostrando como essa proteína tem esse potencial trombogênico. E, coincidentemente, está sendo usada essa proteína como das matérias-primas das vacinas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que diz respeito à proteção endotelial dos pacientes. O que eu posso dizer? Então, vamos acho que a gente vai ajudar a gravar essa importância se a gente explicar o que é o dano epitelial de uma forma bem clara, né? E por que proteger, né, o endotélio. O endotélio é a monocamada celular que reveste o interior dos vasos sanguíneos, e quando, né, a gente fala de uma inflamação nisso tudo, significa que esse tecido como um todo, que pode se manifestar de uma forma localizada em um órgão, né, mais localizado, ou de uma forma mais sistêmica, ele entra em processo inflamatório.
Ele está inflamado, o tecido está como que incendiado. Inflammation, né, vem do latim inflamatio, que significa em chamas. O tecido está literalmente como quando você rala o braço, né, só que dentro, de uma forma quase que sofrendo um dano. E assim, temporariamente, pontualmente, de forma aguda, o corpo tolera bem uma inflamação aguda. Né? Em muitos casos, quando ele não está danificado, quando ele está saudável, ele passa pela inflamação, ele se recupera sem grandes danos. Porém, quando a inflamação persiste por muitos dias, quando o Covid impacta com muita força, pode acontecer desse dano acontecer de uma forma mais concreta. E isso ser arriscado e promover, dentre muitas coisas, isso que ele trouxe, né? Que é uma parada cardíaca súbita depois de uma recuperação do Covid. Ou tantos danos, né? Dores diversas, dores crônicas, né? Essa infecção ela pode acontecer também, essa inflamação melhor, ela pode acontecer no sistema nervoso, afetando a cognição, afetando a capacidade de olfato, né? Dentre outras possibilidades. Então, acho que trata-se de tentar proteger para que ele não se danifique, né? Proteger o endotélio. E quais são os melhores recursos para isso? Como a gente pode colaborar nesse sentido? Então, só pincelando o que eu já falei, né? O suplemento ele tem que vir como um complemento do hábito de vida Sim. saudável. Então, a exclusão de tudo que vai causar inflamação crônica é primordial, né? E quando a gente fala em suplementação, eu gosto, assim, eu acho que a rainha dessa questão de proteção endotelial é a natoquinase, né? Que vem da soja fermentada, né? Do natô. E Sim. tem ação muito importante quanto para quase um anticoagulante, mas uma proteção endotelial, associado ao piquenogenol, que é um suplemento às vezes mais difícil de ser encontrado, muito utilizado por dermatologistas para questão de pele. O ômega 3, a gente reforça aí a necessidade dele, então anti-inflamatório e protetor endotelial. E os percussores do óxido nítrico, que a gente encontra em alimentos, não precisa ser só no suplemento. Né? Então, a Sim. arginina, que é um aminoácido, a beterraba, né, riquíssima percussora do óxido nítrico, que vão trazer aí vasodilatação e proteção endotelial. Né? Outro fator que eleva o risco de doença endotelial é quando a gente tem uma homocisteína, que é um marcador que a gente olha no sangue elevada, né? E existem polimorfismos genéticos que alguns pacientes são mais susceptíveis a isso. E uma forma da gente fazer uma proteção relacionada a isso é a suplementação de vitamina B metilada, aumentar o extrato de metil para esse paciente, para ele não ficar submetilado. Então, a metilcobalamina, o metilfolato, que eles vão trazer proteção para o DNA e também proteção endotelial. Eu acho que isso aí eu consigo sintetizar bem o suplemento de proteção endotelial. O complexo B, de uma forma geral, ele é fundamental para o metabolismo também, né? E isso que ele falou é muito importante. É sempre fundamental você verificar a qualidade do complexo B que você está ingerindo, se ele é biodisponível para o seu organismo. Então, por exemplo, a cianocobalamina, que é a forma mais comum de vitamina B12, ela tem 5% de biodisponibilidade e ela não entrega a metilação que você mencionou. Né? Já a metilcobalamina, que é a forma bioidêntica que o corpo estoca dentro do próprio fígado, já no formato molecular tal como vem, ela é 98% biodisponível. Essa é a forma que a gente procura. Então, esteja atento a esse detalhe na sua suplementação, se o seu complexo B é metilado, isso é super importante. Não é um detalhe, é uma grande coisa. Não é detalhe, é uma grande diferença isso daí. Inclusive, falando aqui, dando um parêntese, né, para gestantes que estão aí utilizando folato, né, que é o ácido fólico, tem que prestar atenção se está na forma do metilfolato, que tem essa biodisponibilidade maior, porque senão não vai ter a absorção e a proteção neurológica necessária para aquele bebê. Então, já uma dica aí que foge um pouco do tema da live, mas ajuda também. É verdade. Isso é super importante. Escolha bem o tipo de ácido fólico, né? Não use o ácido fólico, use o metilfolato, por esse motivo explicado. Até porque o ácido fólico pode gerar uma certa toxicidade. Né? Ele é tão não adequado, né? Ele é tão não adequado para o corpo que ele pode agredir. Exato.
Então, assim, a gente sabe que em torno de 40% das mulheres não convertem o ácido fólico em metilfolato e vai trazer essa carga maior de ácido fólico que ela está tomando, ao invés de trazer a proteção para a formação do tubo neural da criança, ela vai ficar intoxicada. Então, isso é uma chave importante aí, né, da suplementação. E eu acho que Perfeito. por último, se a gente puder falar, a gente já citou aí quase todos, né, os sintomas Sim. mais persistentes, a gente falar do brain fog, né, que é o pensamento com neblina, né? As pessoas falam, poxa, eu estou esquecendo aqui, eu estou tentando... Falta conexão cognitiva no pós-Covid. Uhum. Né? Muitos colegas Uhum. médicos que tiveram têm me relatado isso. E isso também está relacionado com depressão nutricional e que a gente tem conseguido, com formulações, otimizar esse paciente e melhorar esses sintomas. Né, principalmente para vasodilatação cerebral e nutrição cerebral. Né? Se puder falar aqui os itens, eu acho que a gente finaliza bem. Acho legal. Então, seria Super bom. a tirosina, ela é um aminoácido também, que tem ação tanto na tireoide, mas também no cérebro. A fosfatidilcolina, que é um percussor de neurotransmissor, percussor da acetilcolina, que é um grande neurotransmissor do nosso sistema nervoso. O meu suplemento que eu gosto mais, por assim dizer, que é a vitamina D, né? A vitamina D3, né? Eu acho que se a gente pudesse escolher, se me desse a oportunidade, só escolha somente um Sua suplemento transmissão para a vida falhou. inteira. Você pode repetir qual que é o suplemento que você mais gosta? Você estava Claro, falando e é a falhou. vitamina D. Vitamina Vitamina D. D, o colecalciferol, vitamina D3, né? Que traz aí diversas funções protetoras, né? E ela tem essa ação também, tanto como anti-inflamatório, como também protetora neurológica. O ômega, de novo, olha o ômega aí no seu papel, terceira vez que eu cito ele, né, para uma terceira indicação. O ácido alfa-lipoico, eu tinha dito que ele também tem ação de proteção neurológica. Entra o metilfolato e a metilcobalamina. A acetil L-carnitina também, que ela atua na fadiga. Então, você vê que com alguns suplementos, a gente consegue cobrir aí quase que 2, 3 sintomas persistentes. Não precisa ter uma fórmula tão grande, né, e tão ostensiva para o paciente. E o 5-HTP, que é outro percussor também, né, da serotonina, né, que vem do triptofano, que também é um aminoácido que a gente consegue também na alimentação. Então, assim, a nutrição Sim. com seus poderes, né? Eu gostei muito do que você me falou antes da live, né? Como você despertou pelo poder da nutrição. Eu acho que, assim, são nutracêuticos, são elementos que trazem, realmente, se o paciente tiver com o ambiente, né? O terreno propício, ele vai ter um benefício muito grande com esses suplementos. Sim. Bom, para encerrar, eu queria abrir para algumas perguntas. Vou abrir os comentários para a gente poder interagir um pouco com as pessoas, para saber que tipo de dúvida eles nos trazem sobre esse tema. Quero saber se você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários para a gente, para que a gente possa falar sobre isso, por gentileza. Estamos aguardando. Pode puxar as perguntas aí. Eu acho que o Flávio, que é o nosso, né, o host aí, ele começa a responder, escolhe a pergunta, e se eu puder, eu ajudo a complementar. Sim. Uma pessoa perguntando sobre glutamina, se a glutamina contribui. Bom, Outra perguntando se vitamina D se deposita nos rins. Não é. Pode. Vitamina D, ela é uma vitamina que ela aumenta, sim, a absorção de cálcio pelo intestino, mas eu gosto de uma frase muito boa sobre cálcio. Cálcio não tem inteligência. Cálcio é um mineral totalmente sem inteligência. Então, o cálcio, quando ele é absorvido, ele não tem inteligência de ir para o osso. Então, ele vai começar a depositar no tecido. E a gente não quer cálcio na coronária, a gente não quer cálcio no cérebro. Então, a vitamina D, quando a gente atinge níveis séricos no sangue um pouco mais alto, a gente precisa de um complemento, né, além do magnésio, que é a vitamina K2, que é quem vai direcionar o cálcio para o osso e também, inclusive, tirar cálcio de outros tecidos e colocar, depositar no osso. Ela combate essa metastatização do cálcio, inclusive o cálcio renal, o cálcio que vai precipitar para formar cálculo renal.
Então não Sim, precisa ter medo de suplementação de vitamina D se souber trabalhar com vitamina D. sim, isso é legal. Se você está suplementando com doses mais altas de vitamina D, 10.000 IS, 20.000 IS, 50.000 IS, esteja atento para a necessidade de suplementar junto com ela a vitamina K2, ok? Caso contrário, você pode colher estes supostos malefícios da vitamina D3, que algumas pessoas propagam, que é uma calcificação exacerbada do organismo, que é endurecimento de tecidos moles. Isso acontece quando você não usa os cofatores, né? Quando a gente cria na Pura Vida qualquer suplemento que tenha vitamina D, a gente sempre coloca o par vitamina K2, por esse motivo que você trouxe. Mas nem toda suplementação segue isso, então esteja atento, porque às vezes você está tomando uma dose alta porque o seu médico te prescreveu e é comum que o médico não tenha conhecimento dessa minúcia da necessidade da K2, que isso é fundamental. Isso também é mais um pequeno, grande detalhe que faz toda a diferença. Acho que é aí que a gente vai realmente otimizando a saúde. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de Você falou sobre perguntas. glutamina, né? Para selecionar, deixa eu dar uma pincelada sobre glutamina aqui, que também é um aminoácido importante, tem função na imunidade, tem função na renovação do epitélio do intestino delgado, então é um cofator muito importante para a saúde intestinal, mas não serve para todo mundo, né? A gente sabe que o paciente oncológico, ele não pode utilizar a glutamina porque favorece também, às vezes, em alguns casos, o aumento da neoplasia com a glutamina, que ela gosta de se alimentar de glutamina. Então, suplemento, gente, não serve igual para todo mundo, não tem receita de bolo pronta para todos. Eu acho que individualizar a prescrição e entender a individualidade bioquímica de cada paciente é fundamental para as coisas darem certo. Maravilha. E aqui muitas pessoas perguntando sobre o que pode ser feito para ajudar o organismo a recuperar o olfato e paladar. Um processo que às vezes pode demorar bastante, mas a pergunta das pessoas é como eu posso contribuir, né? O que eu posso comer, que tipo de suplementação posso buscar. Vamos lá. Anosmia, que também é um dos outros sintomas, não citei porque não faz parte dos 5 principais, mas também tem sido evidente, que é a perda do olfato e paladar, ou a parosmia, que é a alteração, ou mesmo a cacosmia, que é aquele paciente que está sentindo ali cheiros ruins para tudo. Então, isso é uma lesão do nervo olfatório ou olfativo, causado por microtrombose daquele nervo, do vasinho do capilar que nervou aquele nervo. Então, você vê aí o processo de endotelite, de vasculite da Covid. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ensinar o paciente a cheirar de novo. É terapia olfativa, tá? Então, óleos Óleos essenciais, essenciais. e fechar o olho e vai tentando cheirar ali ao ponto de reestimular o olfato. Em relação à suplementação, ácido alfa-lipoico, falei em coringa, que tem resposta sensacional, tanto venoso quanto oral, para regular a questão do olfato. Sim. Vitamina A, de forma tópica, a gente pode mandar manipular e usar a vitamina A para pingar lá dentro do nariz e tem que mandar escorrer lá para trás. São coisas que têm dado certo aí no que diz respeito à suplementação. Legal. Acho que também vale trazer assim que a matéria-prima para sistema nervoso, nervo, cérebro, neurônio, sempre pense em ômega 3 DHA, que é essa molécula de cadeia longa, o corpo utiliza. 1/5 do peso seco do cérebro é ômega 3 DHA. Então, quando se fala em recomposição neuronal, também faz sentido não deixar faltar esse tipo de ingrediente, que na verdade faz sentido não deixar faltar nunca, porque o seu corpo sempre precisa dele, desde a gestação até o último respiro, ele vai precisar, e é por isso que ele se chama nutriente essencial. Significa que o corpo precisa absorver através do alimento. Uma coisa que não pode faltar. Vou pegar mais Flávio, uma olha, depois de pergunta. terminar a live, Sim. depois de terminar a live, você não deixa de me explicar no particular o que a gente começou aí por conta dessa questão da internet, o que seria o mercúrio reverso, porque eu realmente, desculpa a minha ignorância, eu não sei, mas eu gostaria de aprender sobre isso, viu? Eu também não conheço muito. Isso é alguma coisa de astrologia que parece que quando tem algum alinhamento dos astros que se chama Mercúrio retrógrado, as coisas de tecnologia dão errado.
As lives caem, as coisas dão glitches, o Facebook despenca, o sistema do Google dá bug. Eu não sei por quê, mas parece que tem uma certa precisão. Eu já vi acontecer várias vezes isso. Não sei se é verdade, se é uma Estou crendice. anotando, Mas, vou estudar sobre isso para saber. Mercúrio retrógrado, ok. sim. Olha, da minha experiência eu já vi várias vezes. Hoje é apenas mais um dia. Coisas de Olha, tecnologia dão muito errado. vamos falar sobre a melatonina, tem muita gente perguntando sobre ela aqui. Pode ser, deixa eu só comentar aqui sobre uma que eu vi da Joana. Flávia, após ver suas publicações, resolvi tirar o açúcar da minha vida e só nessa semana já me ofereceram doce de leite, arroz doce, bolo de chocolate. Ai, ai. Nem sempre o entorno ajuda, nem sempre. O açúcar é o vilão, né, gente? Se a gente for falar aí, né, disso tudo de alimentação, né, do medo das pessoas de gordura, de vísceras, isso é causado pela indústria do açúcar, que quer que você coma açúcar, pão integral, que quer que você coma grãos, farinha, né? Então, tomem cuidado com isso, relacionado à gordurofobia, né? Que, na verdade, a gente tem que deixar um pouco de ser carbofílico, né? Comer menos carboidrato e gostar mais de gordura saudável. Boa, boa. Maravilha, maravilha. Fala de melatonina para a gente fechar então. Beleza, melatonina, todo mundo conhece melatonina, famoso suplemento para melhorar a qualidade do sono, funciona, né, para otimizar a qualidade do sono, né, porque, rapidamente, o que é melatonina? Quando a gente acorda, entra a luz solar no nosso olho, lá na pineal, uma glândula que tem aqui no centro, bem aqui, ó, se a gente calcular aqui, e se você tem boa disponibilidade de triptofano, que é um aminoácido, você produz serotonina, que vai te dar alegria, vai um antidepressivo, e você vai vivendo o dia ali tranquilo, se não tiver muito cansaço, cortisol legal. Chegando à noite, baixou a luminosidade, escureceu, então a gente tem que tirar as luzes, e aí essa serotonina é convertida em melatonina e você dorme bem. Isso é o básico da, mas a gente sabe dos potenciais, além da questão do sono da melatonina, como neuroprotetor, tá? Então ela ajuda assim nessa questão de plasticidade neuronal, de proteção neurológica, principalmente quando tem um estresse elevado, cortisol muito alto, e aí a gente deprime a melatonina, então a gente pode suplementar, porque cortisol em excesso faz mal para o cérebro, cortisol em deficiência faz mal para a energia, então a gente precisa equilibrar cortisol e equilibrar a melatonina. E já tem um estudo, eu também já publiquei no feed do Instagram, um estudo mostrando que tem produção de melatonina pulmonar que ajuda na proteção da COVID pulmonar, exatamente por conta dessa ação endotelial. É uma vasculite. Eu uso aqui as palavras do mestre da COVID que a gente segue, Dr. Zé Balos, que há muito tempo já tem falado sobre isso, que a COVID é uma vasculite, é uma endotelite. E a melatonina entra aí nessa questão também para nos ajudar. Sim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, espero que vocês tenham gostado dessa troca. É sempre bom estar com vocês nos domingos às 8 horas. E eu quero agradecer ao convite do Dr. Matheus, que tão generosamente compartilhou seu conhecimento, sua pesquisa conosco, né, os estudos científicos que nós pincelamos aqui. Ele vai deixar disponível no feed dele, não é isso? Onde vai ter um link? Como é que você quer fazer isso? Não, já está lá. Lá na minha Já está página lá? principal tem o Linktree, que é um link de acesso, Ah, ótimo. onde as pessoas olhem tudo. Lá tem as minhas redes sociais, tem até link de agendamento de consulta por telemedicina e tem também o Dropbox, onde a pessoa pode entrar lá e ver todos os artigos científicos divididos por pastas, por temas relacionados a tudo isso que a gente conversou. Tá? Eu tenho um canal no Excelente. Telegram também que tolera mais informação do que o Instagram, então também lá eu vou disponibilizando muita informação. Tá aberto a todos, Maravilha. tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. Que tenham uma ótima semana e clica nesse aviãozinho, encaminha para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo, que gostariam de escutar essas palavras, tá bom? Um beijo para Obrigado, todos. eu Ótima agradeço aí a semana. oportunidade de te conhecer agora, não é pessoalmente, mas a gente conversar dessa forma. Eu já te seguia antes, conheço o trabalho da Pura Vida desde que eu me comecei a estudar nutrição, nutrologia. É um prazer, é um
É um privilégio poder estar aqui falando com você e com o público todo que está aí nos assistindo. Salva a live, né, para a gente poder divulgar. Com certeza. Vai ficar gravado aqui no perfil. Tá bom? Um abraço, boa Obrigado. noite. Ótima semana.